Então, em alguns momentos, eu precisei fazer escolhas, inclusive, entre tirar xerox ou fazer um lanche, sabe? Para curso a gente tinha, né, uma modalidade que era a licenciatura ou o bacharelado. E eu lembro que eu fiquei, na época, com um dilema muito grande. Então, essa minha busca em revisitar a minha prática docente na universidade surgiu de várias inquietações. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências, um Meninas nas Profissões. E hoje é dia do biólogo, da bióloga. Parabéns a todos os profissionais dessa área, que eu também faço parte. E sou muito orgulhosa de ter essa profissão, de ter escolhido por ela, pela biologia, pela ciência e pela pesquisa. E em homenagem a esse dia, nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Deboraci Brito Prates. Obrigada, Deboraci, por aceitar o convite e se apresenta brevemente para a gente. Obrigada, Roberta. Obrigada também a toda a equipe de coordenadores e que atuam nesse projeto muito bonito do Menina nas Ciências. Agradeço poder estar aqui, ter sido convidada para fazer essa entrevista. Bom, como a Roberta falou, eu sou a Deboraci Brito Prates, sou professora, né, da UFBA, eu sou mestre e doutora em Patologia Humana, pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia da UFBA, que tem ampla associação com a Fiocruz Bahia. Sou professora associada do Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Sou formada em Ciências Biológicas pela própria Universidade Federal da Bahia. E sou mulher cis, negra, mãe e nordestina. Sou aqui de Salvador, Bahia. Atuo dentro da universidade no ensino, na pesquisa e na extensão. Trabalho com doenças negligenciadas, como a leishmaniose. Leciono a disciplina Histologia Humana para diferentes cursos da área de saúde, né, da graduação e também na pós-graduação. E estou aqui para bater esse papo com vocês dentro desse projeto que já conheço e que acho de extrema importância para nós, né, mulheres nas ciências. Então, Deboraci, como você bem falou, você se formou em Ciências Biológicas pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. E como foi que você chegou à decisão de cursar a biologia e quais foram os seus desafios aí nesse período? Bom, eu sempre gostei de estudar, Roberta. Eu sempre fui, desde criança, aquela criança que tinha muita curiosidade por entender as coisas que aconteciam ao meu redor, né? Desde o funcionamento do nosso corpo, os processos da natureza. Eu também gostava muito de ler, eu atribuo muito isso a um hábito que foi bastante incentivado, inclusive pela minha mãe, que também lia muito, né? Então, nesse intercurso, eu queria aprender sobre várias coisas e isso me preenchia. Na escola e no colégio, as disciplinas que mais me despertavam interesse eram justamente as disciplinas de ciências e depois a biologia, que eu amava estudar, inclusive, biologia. Em grupos de estudo com meus colegas, eu ensinava, e lembro-me bem que eu tinha um caderno que, desde a época do colégio, e esse padrão meio que se repetiu na universidade, era pedido emprestado, né, por vários colegas, sobretudo próximo, né, à época das avaliações, para que eles pudessem utilizar e usar minhas anotações também como complementação, né, para os seus estudos. E aí, na época dos exames para o ingresso na universidade, na minha época era vestibular, né, a gente não tinha aí o Enem, nem o sistema SISU, então era um vestibular que a gente fazia. E aí eu comecei a fazer essa busca, a pesquisar um pouco, fiquei em dúvida entre algumas opções, e aí na época essas dúvidas permeavam a própria biologia, pela minha afinidade, interesse, né, pela matéria em si, a química também me passou muito, né, e biomedicina. Isso foi por volta de 1996, 97. Mas a biomedicina era um curso que, naquela ocasião, não era um curso ofertado por universidades públicas, e eu tinha essa restrição também, pela minha condição socioeconômica, de fazer o exame para ingresso apenas em universidades públicas. Então, eu tentei as opções que foram biologia e a própria química, a biologia na UFBA e a química na UNEB, uma universidade do estado daqui da Bahia. E aí fui aprovada em ambas, mas a minha escolha, né, a minha primeira opção tinha sido realmente a biologia,
e essa foi a minha escolha de cursar, né? Esse curso que foi maravilhoso, mas também eu posso aqui relatar que foi enfrentado com muitos desafios. Então, na universidade, eu, enquanto uma estudante, né, e menina iniciando a graduação, preta, pobre, num período em que a gente não tinha políticas de ações afirmativas, né? A universidade, inclusive, não tinha restaurante universitário, a gente não tinha aulas concentradas aqui na UFBA em período matutino, vespertino, então praticamente ficávamos quase o dia todo dentro da universidade, e eu tinha poucos recursos para xerox, para livros, né? Não tinha computador nem internet em casa para fazer pesquisas, tinha pouca estrutura, inclusive, a universidade para assistir os estudantes dentro desse perfil socioeconômico ao qual eu fazia parte, né? Então, em alguns momentos, eu precisei fazer escolhas, inclusive, entre tirar xerox ou fazer um lanche, sabe? Para ficar um pouquinho mais de tempo lá, porque tinha material para estudar. Então, eu faço bem esse recorte associado a esse meu perfil, que na época era ainda uma minoria dentro das universidades públicas, e aqui na Bahia não era diferente. Eu fui da turma de 1998, que foi quando eu fui aprovada, né, e entrei na UFBA, e era muito diferente dos dias atuais. Então, o meu corpo transitar dentro da universidade já era um desafio, né? E saber que eu não tinha ainda nem noção, né? Mas que eu já resistia a estar ali percorrendo uma trilha, né? Em busca de um sonho que era fazer a graduação, até porque eu seria a primeira pessoa da minha família a ter um diploma de nível superior. Então, isso para mim tinha um impacto muito grande para minha família como tudo, né? Minha mãe estudou até o ensino médio, o meu pai não chegou ao ensino médio, né? Meu pai trabalha como pintor em construção, e eles fizeram grandes esforços para que eu pudesse permanecer na universidade, né? Eles tinham, apesar de tudo, uma educação como a prioridade para seus filhos, e eu fui agraciada com total oportunidade, né, deles incentivarem, mesmo diante das restrições que tínhamos, né, mas de eu realizar esse sonho. E aí eu lembro que eu estudei numa escola privada de baixo custo, e esse foi um esforço muito grande dos meus pais me manter até o ensino fundamental, né? Depois eu fui para a escola pública, e no ensino fundamental, por atraso de pagamento, né, de mensalidade, eu lembro de um episódio que marcou muito. Então, no início, na universidade, eu acho que também como fruto desse episódio, ocupar aquele espaço ainda era algo que me levava a muitas reflexões e muitos questionamentos, inclusive. Então, no ensino fundamental, eu fui expulsa da sala de aula devido ao atraso de mensalidade, né, de pagamento. E isso foi bem no meio de uma aula, né? Foi a forma como a escola se utilizou para salientar esse atraso, né, financeiro, e aquele episódio me constrangeu muito, né? E isso em múltiplos âmbitos. Então, foi um tempo, né, até então, que eu levei me perguntando de forma muito recorrente se era para ocupar esse espaço. Então, quando eu adentro no curso, né, de biologia da UFBA, e a universidade como um todo, dentro daquele perfil em 98, eu me perguntava muito se aquele espaço, né, era um espaço para eu também estar ali ocupando, porque eu não via muita representatividade, né, mesmo sendo um espaço educacional. A gente sabe que a biologia ela é um mundo, a gente tem várias áreas dentro da biologia, mas eu queria saber de você quais possibilidades de trabalho de um biólogo que você sabia quando você ingressou na universidade e o que mudou na sua visão quando você concluiu o curso, do que você sabia, do que acrescentou. Então, eu lembro muito bem que na época que eu fiz o exame para ingressar, a gente tinha informação que estava muito em voga de que a biologia, né, o curso de biologia seria a profissão para o futuro, a profissão do futuro. As áreas de atuação, inclusive, eram bem diversificadas, né, e promissoras, mas se falava muito sobre atuação em meio ambiente, consultoria ambiental, na área da ecologia, por exemplo, ou mesmo enquanto professor. Mas era uma ideia ainda muito restrita que eu, né, naquela época ainda, tinha a respeito desses aspectos que permeavam o âmbito do ensino, né, da pesquisa dentro da área das ciências biológicas,
E eu lembro que nos primeiros semestres, vários e várias colegas de turma também traziam esse entusiasmo que eu também, né, adentrei na universidade, como uma área bem promissora, a profissão, né, como eu havia dito, para o futuro, mas com o decorrer do curso e com as experiências que nós fomos adquirindo, isso foi amadurecendo muito, né, de cada um de nós. Então, particularmente, logo ao entrar, eu vi que no nosso curso a gente tinha, né, uma modalidade que era a licenciatura ou o bacharelado. E eu lembro que eu fiquei, na época, com um dilema muito grande, porque eu tinha já desde aquela época um anseio vinculado à docência, né, ao ensino, mas eu também queria ser pesquisadora, e eu achava que eu tinha que fazer uma escolha entre um e outro. Então, foi o caminhar mesmo, o amadurecimento dentro da universidade que foi me mostrando e ampliando esses horizontes, né? Eu lembro que eu acabei optando pelo bacharelado, e até por entender que numa pós-graduação ou no mestrado eu ia ter uma habilitação para ser professora, talvez acho que hoje, com a minha maturidade, optasse até por uma licenciatura, ou fizesse, inclusive, as duas, né, habilitações, a licenciatura e o bacharelado em ciências biológicas. Mas, no decorrer do curso, eu sabia que não iria simplesmente atuar, né, na área só da pesquisa ou só do ensino, que eu queria realmente transitar esses espaços. Hoje entendo, enquanto professora da universidade, né, que realmente essa acho que é a maior forma potencializadora que a gente tem, né, dentro da educação e da pesquisa. Eu já tinha uma ideia que as áreas de zoologia, biologia marinha, botânica e ecologia, apesar de eu admirar muito, não eram as minhas escolhas primeiras. A minha inclinação sempre esteve presente na área da biologia celular, na área de saúde, e foi aí que eu iniciei, né, a minha iniciação científica na Fiocruz. Essa foi a minha experiência de iniciação científica no laboratório, que na época era chefiado pela professora Aldina Barral, o laboratório de imunoparasitologia, que trabalhava com a leishmaniose. Então, eu fiz, por uns 2 ou 3 anos, a iniciação científica, né, vinculada a esse grupo de pesquisa, e ao concluir o curso de biologia, já tinha uma visão um pouco mais ampla dessa atuação enquanto bióloga. Eu resolvi, na própria Fiocruz, onde eu já estava, né, permeando esse universo, entendendo o que era, né, fazer ciência. Então, resolvi fazer o mestrado, o doutorado nessa mesma instituição. E você ingressou no seu mestrado em 2003 e logo depois, em seguida, você realizou também o doutorado, ambos na pós-graduação de Patologia Humana da UFBA, em ampla associação com a Fiocruz Bahia. E primeiro eu queria saber como é que foi essa escolha por seguir para a academia, quando é que ligou a chavinha de realmente a academia que eu quero, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, e segundo, o interesse pela patologia. Bom, Roberta, a experiência, na verdade, da iniciação científica, que para mim foi fundamental, né, para que eu fizesse essa escolha dentro de um programa de pós-graduação. Então, como eu havia dito, eu fiz a iniciação científica na Fiocruz, e essa iniciação foi um marco para a minha formação. Eu amadureci muito no grupo de pesquisa ao qual eu fiz parte, eu colaborei muito também frente a esse grupo de pesquisa, participei de eventos científicos, tanto aqui quanto também tive a oportunidade de realizá-la em outros estados aqui no Brasil, apresentando trabalhos. Eu recebi premiações, inclusive, por esses trabalhos, e vivenciei um clima de perguntas e descobertas, né? Obviamente, entre os erros e os acertos, mas do pensar, né, em fenômenos, me decidir, né, por um programa de pós-graduação. Eu acho que foi um pouco mais tranquilo por esse caminhar, né, dentro da iniciação científica, que eu acredito que é de extrema importância a gente passar por essa experiência, até para decidir se é um ambiente, né, ao qual queremos transitar e fazer parte ou dar seguimento dentro da nossa formação, né, durante a graduação. E aí eu escolhi permanecer no próprio grupo de pesquisa, o que eu fazia parte, e em continuidade, inclusive, a muitas das perguntas que nós já fazíamos dentro da área da leishmaniose, né, que era a área principal de estudo desse grupo de pesquisa. Então, eu fiz o mestrado, né, e depois o doutorado no próprio Instituto Gonçalo Moniz, que pertence justamente à rede Fiocruz aqui na Bahia.
E esse mestrado e esse pós-doutorado, né, pertencem ao programa de pós-graduação em patologia humana. Então, esse programa, ele tem associação, né, ele é da UFBA, mas tem essa associação com a Fiocruz. Então, eu trabalhei inicialmente, né, logo na iniciação, na área direcionada mais à entomologia médica, justamente com os insetos que são os vetores da leishmaniose, e depois, a posteriori, com os produtos da saliva, né, desse vetor e seus aspectos na imunomodulação da doença no hospedeiro. Mais tarde, né, aprofundando todos os nossos estudos mais dentro da área da imunologia celular, a gente começou a explorar os aspectos iniciais da infecção pela leishmania, desvendando, inclusive, destrinchando alguns mecanismos de morte em células da resposta imune inata, como, por exemplo, os neutrófilos. E aí, nesse momento, ainda, né, vinculada ao laboratório, eu já estava em vinculação direta com essa linha de pesquisa, juntamente com a Valéria Borges, que me orientou durante esse período do doutoramento, né, tendo como orientação a professora Aldina Barral. E você realizou um período também de doutorado na Espanha. E como foi essa experiência e que ganhos esse período de internacionalização acabou trazendo para a sua formação? Foram várias, né, as experiências, porque esse período, ele trouxe um amadurecimento acadêmico, eu diria, e não acadêmico também. Então, eu penso que você sair de onde você está, né, ocupando aquele espaço, no caso, um espaço acadêmico, aqui em seu país, e ir para outro país, você, obviamente, não vai transitar apenas a academia, mas vai entender todos os aspectos que estão vinculados, né, a esse fazer ciência em um outro local que tem, né, uma outra estrutura social, que tem uma outra cultura. Então, não há como você se isolar desse aspecto, até porque a ciência ela não está isolada, né, do aspecto que é sociedade. Ela impacta a sociedade também impacta, né, a ciência. Então, foi uma oportunidade, eu acho, de reconhecer, até eu diria, as nossas inúmeras potencialidades aqui mesmo no Brasil. E aí, muitas vezes, a gente, ao sair, a gente imagina que a gente faz isso estritamente, muito se pensou, né? Porque pesquisa de ponta só existe fora do Brasil. Então, algo que já foi desmistificado, né? E que, inclusive, nos mostra que essas colaborações e esses processos, né, de internacionalização, que inclusive precisa realmente de muito incentivo, né, por parte governamental, ele, acima de tudo, ele permite essa troca de experiência. E aí a gente tem muito a dar e também a gente pode aprender muito. Então, acima de tudo, eu pude, durante esse período, Roberta, conhecer outros espaços de pesquisa para agregar, né, para realizar essa permuta, em outro idioma, que é um grande desafio também. A gente enfrenta também os desafios, né, culturais, e amadurece, eu acho, tanto quanto cientista, quanto pessoa também. E logo após o seu período de pós-doc, que foi de 1 ano na Fiocruz, Bahia, você ingressou na UFBA como professora. E eu queria que você falasse um pouquinho desse período de realização de concursos, os primeiros desafios de se tornar uma docente de uma universidade pública federal. Bom, eu já havia tido uma experiência como professora em contrato temporário, né, que a gente chama aqui de professora substituta, e foi na própria Universidade Federal da Bahia. Então, esse período ele foi um período por 2 anos, aconteceu quando eu estava finalizando o mestrado e iniciando o meu doutorado no PGPAT. Foi uma experiência, inclusive foi a minha primeira experiência docente, então foi uma experiência muito desafiadora, mas que eu acho que reafirmou muito o que seria, né, mais tarde, ao terminar o doutorado, a minha escolha profissional. Aconteceu justamente antes do período, né, do meu doutorado sanduíche, quando eu terminei a experiência enquanto professora substituta da UFBA, foi quando eu viajei para a Espanha. Voltando para o Brasil, eu concluí a minha tese, né, e após essa conclusão da tese, abriu-se algumas vagas, a gente teve um período, inclusive, pelo Reúne, onde muitas vagas foram abertas para as universidades públicas, né, federais, e eu fiz a inscrição na UFBA,
mas também fiz em outra universidade federal de uma outra cidade aqui mesmo na Bahia, mas que ficava bem próxima aqui de Salvador. Então, a minha primeira experiência em termos de concurso público foi fora da UFBA. Então, foi nessa outra universidade. Eu fiquei em terceiro lugar, só tinha uma vaga. E aí, retornando, eu fiquei ainda na expectativa se seria chamada ou não. E a defesa do memorial foi um desafio imenso, inclusive, uma das questões que foram colocadas, né, pela banca nessa defesa do memorial era que eu era muito boa para estar ali naquela universidade no interior, né, da Bahia, já que eu era aqui de Salvador, e vinculada a uma grande instituição e grupo de pesquisa na Fiocruz. Então, foi um dos argumentos colocados pela banca. E ao retornar para Salvador, alguns meses depois, a UFBA aqui abriu um concurso dentro de um perfil de vaga que também, né, era um perfil com a experiência que eu tinha como professora no departamento de biomorfologia, e eu fiz a seleção. Então, essa vaga era para histologia humana, né, o departamento era o da biomorfologia, situado no Instituto de Ciências da Saúde, da UFBA. Eu fiz a seleção, se não me engano, tinha mais 22 candidatos inscritos, né? Só tinha uma vaga, eu fui aprovada para essa única vaga. Isso foi em 2011. Então, foi aquele momento em que eu retornava para a universidade, para a UFBA, agora enquanto professora, né? E esse era um dos meus sonhos e que foi realizado. Então, essa conquista foi fruto de uma trajetória que eu digo, Roberta, que ela até antecede mesmo ao próprio envolvimento, né? E essa preparação para o concurso em si, mas que foi, e obviamente, né, de muita dedicação, mas que foi realmente fruto de toda uma trajetória minha. E várias pessoas, né, e é claro, várias fizeram parte desse caminhar, e eu vou atribuir logo o início à minha própria família, né, dentro desse suporte imenso. Eu fui a primeira bióloga, inclusive, a entrar como professora efetiva nesse departamento de biomorfologia, e lá, né, desde que entrei, tenho passado por essa trajetória de muitas descobertas, aprendizados também, desafios, eles permanecem, acho que a vida da gente é sempre interposta por desafios, a gente só vai mudando, eu acho que os âmbitos, né? E, sobretudo, nos anos iniciais que eu adentrei, né, na universidade. Então, retornar para a UFBA, na qual fui formada, e que sempre defendeu a educação, mas que agora ela tinha uma outra constituição, né? Era uma UFBA mais heterogênea, eu diria, né, do que na época que eu cursei enquanto estudante, que estabelecia, de certa forma, a sua voz por meio de diversos grupos e categorias representativas. Perceber também, quando eu retorno para a UFBA enquanto professora, as inúmeras carências que a gente ainda continuava tendo, né, na universidade, em termos, né, de verbas para educação e para pesquisa, mas também poder atuar, né, enquanto professora, em representações colegiadas, estabelecer e mediar mudanças, também foi uma experiência muito importante, tem sido ainda, né, defender a integridade, inclusive, da universidade, tem sido um caminhar bastante atual, que eu tenho permeado, e que nem sempre a gente sabe que é um caminhar de flores, né, são realmente mediações bem delicadas que nós temos que fazer e que atuar. Nós atuamos em pares, com ou sem divergências, entendendo da importância de mediar situações para exercer o nosso papel. Muitas vezes a gente não ser reconhecida como professora e perceber ainda isso aconteceu muito, né, no início. Olhares de espanto, de estranheza, quando eu adentrava alguns espaços, né, que fazem ainda parte da universidade, e que, com esse olhar de estranheza, mostrava essa surpresa por eu ser professora, né? Tem sido todo esse misto, Roberta, e esse caminhar eu considero como um caminhar de resistência, como uma professora negra dentro da universidade, mas que tem feito, né, essa construção importante. E assim, eu tenho reconhecido cada vez mais esse mérito, né, de ocupar essa cadeira dentro da UFBA. E atualmente você está como professora associada ao Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde, da UFBA, e chefia o laboratório de histotecnologia. Também participou como docente do programa de pós-graduação de patologia humana, o PGPAT, da UFBA, com a associação da Fiocruz, como a gente já falou. E como é para você a experiência de participar da formação dos alunos de graduação e de pós-graduação?
estar desse outro lado formando as pessoas? Eu vejo como um compromisso social, tanto com a educação como com a ciência, né? É uma forma de devolver à nossa sociedade toda essa formação que tivemos. E assim, né, enquanto uma pessoa que foi formada, né, dentro do ensino público durante uma boa etapa da minha vida, a maior parte foi dentro, né, da educação pública, então eu vejo como essa oportunidade, sobretudo na universidade. Então, poder contribuir, né, para essa formação, com estudantes que, inclusive, trazem os relatos, trazem essa devolutiva sobre a importância, né, que a gente desempenha, tanto na formação deles, né, ou delas, ou como inspiração, né, como geralmente acontece muito. Então, tem sido uma reafirmação dessa minha escolha profissional. Então, eles mostram isso muito claramente para a gente. E isso é gratificante, né? Eu acredito que é o maior compromisso e o papel que a gente pode ter dentro da educação, né, e da ciência. É a gente poder formar pessoas que, além daquele, né, o formar, só o formar tecnicamente falando, mas o formar para a vida. E acredito que ainda na universidade a gente desempenha bastante esse papel. E no seu Lattes é possível, no tópico de formação complementar, identificar um grande investimento na sua carreira como docente, e dentre os quais você tem formação em metodologias ativas de ensino e ateliê didático. E qual é o impacto dessas capacitações na sua atividade como docente? E eu queria saber se elas de alguma forma te ajudaram agora nesse período de pandemia, com esses sistemas de aula online. Assim, com certeza. Ajudaram e muito e continuam ajudando. Inclusive, eu complemento aí também outras formações, além destas que você citou, Roberta, como o curso de extensão em educação popular, né, o curso de formação em educação das relações étnico-raciais, feitos recentemente. Então, essa minha busca em revisitar a minha prática docente na universidade surgiu de várias inquietações, né? Elas acontecem quando também eu me torno mãe, então foi quase que concomitante ao nascimento do meu filho, há 5 anos, e tem contribuído muito para a minha formação e para o papel de educadora, né? A educação é um ato de emancipação, e assim eu vejo. E nossa atual conjuntura política é uma forma de resistirmos. Então, eu me convidei mesmo a esse espaço como uma professora que atua na área de ciências da saúde, a revisitar a minha formação pedagógica em si. Então, eu sempre observei muito meus estudantes, eu sempre entendi a importância dessa escuta sensível, né? Eu detectava lacunas a serem preenchidas, inclusive algumas ausências no currículo, e eu precisava, inclusive, dessa complementação para que eu pudesse também atender essas demandas. Então, este tem sido o meu caminhar, né? E a pandemia chega aí nesse cenário com tudo, né? E minha busca acabou se intensificando de certa forma, porque aí eu alio essa formação pedagógica à necessidade de transversalizar o ensino de ciências da saúde a questões étnico-raciais, e acabei que mesmo nesse turbilhão, né, da pandemia, eu criei uma disciplina, e essa disciplina foi para cursos de graduações diversos, tanto na área de ciências da saúde, quanto na área, né, das ciências biológicas. Isso foi no ano de 2020, e tinha esse objetivo, né, promover um diálogo da histologia humana com a educação das relações étnico-raciais. Então, são muitos desafios, inclusive, né? Tá em pandemia, fazendo todo um papel em que, dentro de um curso que é 100% presencial, fazendo toda uma atuação nesse mundo, né? Nesse universo virtual. Então, a gente tem aí na universidade, na UFBA, um percentual mínimo da matriz curricular, né, vinculada ao ensino à distância. E a pandemia coloca a gente justamente atrás das telas, e a gente acaba reconfigurando, né, os cursos para aulas 100% online. Então, tanto nós docentes como nossos estudantes passamos e ainda, né, seguimos passando por muitos enfrentamentos. E acredito que essas formações complementares, elas ajudaram muito,
Inclusive, logo no início, né, do nosso primeiro semestre em atuação online na Universidade Federal da Bahia, tivemos muitos grupos associados à Faculdade de Educação, fazendo esse programa de formação pedagógica complementar, dando essa assistência a nós, professores, para que pudéssemos atuar dentro desse perfil. E eu abracei, obviamente, né, por entender que seria de grande ganho para mim, mas, sobretudo, pensando justamente em nossos estudantes e nossas estudantes que estariam passando por vários enfrentamentos lá desse outro lado. Então, como educadora, eu me vejo nesse papel de acolhê-los, né, nesse cenário que tem promovido para todos e todas e todos muita dor, né? E eu também me sinto muito acolhida, né, pelas minhas turmas, né, como uma mãe, inclusive, que é mãe professora, ensinando na pandemia, tendo também que lidar, né, com esse desafio. Bom, você é mãe de um menino, de um garotinho de 5 anos, você já registrou seu período de licença maternidade no Lattes, seguindo agora essa conquista mais recente, ainda posso dizer que é recente, porque a gente tem que comemorar muito essa recém-conquista aí por algum tempo e lembrar sempre dela para a gente ter mais como ela, do movimento #maternidade no Lattes, que foi liderado pelo Parents Science e teve aí essa abertura no Lattes para as mulheres poderem colocar o seu período de licença maternidade. E como foi para você conciliar a maternidade com o trabalho? E como você vê nos últimos anos essa conquista agora da licença maternidade, poder estar oficialmente no Lattes? Bom, atuar, né, é um desafio. A gente está aqui atuando, né, enquanto cientista, enquanto professora e permeando esse universo agora que é a maternidade, sobretudo porque a gente vive numa construção social que pouco apoia, né, Roberta, das mulheres que são mães. Então, conciliar essa maternidade com o trabalho, ele traz realmente, né, um encargo muito grande, né, uma escolha, precisa realmente ser uma escolha, né, por vários âmbitos, sobretudo porque a gente evidencia pouquíssimo suporte, programas de apoio, né, nós somos avaliadas pelos mesmos parâmetros que os homens são dentro do nosso ambiente acadêmico, né, porém, maternar traz, dentro dessa construção que a gente tem ainda, né, de sociedade, uma gama de atribuições muito maior para as mulheres do que para os homens, né? Então, como mãe solo, inclusive, atualmente eu vivencio esse aspecto. E aí, como você menciona, Roberta, até pouco tempo a gente não tinha nem a oportunidade, né, de ter um espaço onde isso pudesse ser relatado. Então, constar uma informação de tamanha importância no Lattes é um avanço, como você coloca aí, imenso, e que tem uma grande dimensão mesmo, e que traz, felizmente, perspectivas, que a gente precisa acreditar e continuar lutando, né, para essas perspectivas. Então, informar essa maternidade nessa área de atuação, em que editais de fomento à pesquisa, que os programas de pós-graduação, que os baremas avaliativos, todos contabilizam nossas produções acadêmicas, né, e participações diversas dentro de um certo período de tempo, muitas vezes são curtos esses períodos, né? E se a gente considerar que o maternar, mesmo após a licença, a gente tem os primeiros anos de desenvolvimento de nossos filhos, de nossas filhas, então a gente entende como é um sistema que acaba não nos apoiando. Então, a academia ela está pautada nessa relação de produtividade, né? Ela torna excludente o maternar, de certa forma. Então, os dados já evidenciam que tem uma queda de produtividade, né, das mulheres nesse período de licença, principalmente nesses primeiros anos após o nascimento. Então, eu acredito que esse registro de licença no Lattes é um grande marco, né? Foi fruto de uma luta extremamente importante, e que deve apoiar, embasar, que eu acho que não pode parar aí, obviamente, todo o objetivo dessa luta, né, dos grupos envolvidos foi de realmente embasar uma necessidade maior que urge de mudança desses parâmetros avaliativos, né, na criação de programas de incentivo e apoio às mães cientistas, a partir de um novo olhar também que a gente tenha das instituições e os órgãos de fomento à pesquisa. Então, eu vejo muito por esse caminho. Bom, e eu queria saber de você,
O que você acha que ainda falta em todo esse contexto que a gente está vivendo atualmente, em todo o contexto passado, que também não foi o dos melhores, o que ainda falta para a educação e a ciência é receberem o seu devido lugar de respeito? Eu vejo que as duas precisam, de fato, ser prioridade, né? E em qualquer política de Estado, a gente precisa que educação e ciência sejam, de fato, uma prioridade. Elas precisam estar aí acessíveis para todos, todas e todes, né? Há que se ter políticas de investimento e de incentivos, que se apoiar, inclusive, a diversidade destes espaços para que esses cheguem com maior potência e atendam a toda a sociedade. A ciência ela precisa muito dialogar com a sociedade, romper barreiras do cientificismo, daquele muro, né, fechado, construído com um quê de universalidade, né, e que acabava abarcando um certo preconceito e exclusão até histórica. Então, acredito que esse paradigma ele precisa realmente, né, ser desconstruído, e acredito que é por meio da educação que isso pode ser feito, né? Ambas precisam caminhar, de fato, de mãos dadas, não há ciência sem educação e nem educação sem ciência. E agora a gente vai para uma segunda parte que eu gosto de dizer na nossa entrevista, uma parte um pouquinho mais pessoal. E eu queria saber de você, ao longo da sua trajetória até o momento, seja da sua trajetória profissional ou pessoal, alguma mulher te inspirou sempre a seguir em frente, seguir seus sonhos, qualquer que fossem eles? Muitas, né? As mulheres, elas são nós mulheres, né, nós somos inspiradoras, a gente precisa, inclusive, entender e conceber essa parcela importante, né, que move a sociedade. Então, eu posso mencionar aqui, né, eu tenho realmente inspirações para a minha vida e para a minha carreira, então eu vou começar com minha mãe, inevitável não, mas a minha mãe, Lucidalva, que foi meu primeiro referencial de mulher, né? Nela eu tinha e via a figura do amor mesmo, do afago, de todo acolhimento, né? De inteligência, de sabedoria. Eu tinha sempre incentivo imenso para estudar, né? Para ir longe, para não desistir. A minha mãe vivenciou muitas dificuldades, né? Durante a infância dela, em todo o período praticamente de vida, incluindo inclusive escassez, né? De alimentação, entre ela, os irmãos dela, então ela passou por dificuldades muito fortes. Ela sonhava, inclusive, em entrar para a universidade, mas isso não se realizou. Ela trabalhou desde cedo, com filhos, estudando à noite, naquela época, sem recursos financeiros, e com pouco apoio. Então, com todo esse contexto, ela sempre gostou de ler e ela sempre trazia esse incentivo para mim, né, para minha irmã, através da leitura, através dos livros. Eu atribuo, inclusive, a ela esse meu interesse de sempre estar aprendendo mais, né? Porque partiu do exemplo em si. Na carreira, eu posso mencionar também mulheres fantásticas, né, e potentes, com inspirações para mim. E aqui eu menciono a Valéria Borges, a professora Marilda Gonçalves, a professora Aldina Barral. Elas são pesquisadoras do IGM, né, que é o Instituto Gonçalo Muniz, da rede Fiocruz, Bahia. A Aldina Barral ela foi minha orientadora, né, durante o mestrado e doutorado também, super incentivadora da atuação de mulheres, né, no meio científico. A Valéria, que eu chamo carinhosamente de Val, ela foi minha co-orientadora, né, de peso durante o doutoramento, e desde então o nosso caminhar foi de uma linda e forte construção, mesmo dentro da ciência, e que hoje, inclusive, perpassa a ciência. Então, a Val era aquela orientadora que ia para a bancada, né, e a gente tem uma linha de pesquisa muito experimental, e aqui naquela época, muito intensamente, ia com a gente ali para o microscópio, né? Descia para o biotério para a gente estar ali realizando, né? Nossos experimentos. A cada análise de dado, ela super curiosa, né? Naquela ansiedade, e quando a gente mostrava a ela, aí a gente começava a discutir. Então, era aquela pessoa que brilhava os olhos junto com nós estudantes, que incluía, inclusive, que abraçava nós, né, e seus estudantes. Então, é uma inspiração imensa, enquanto mulher e cientista, para mim. Uma pessoa realmente de grande coração, de grande humanidade.
E a Marilda, né, a professora Marilda Gonçalves, hoje ela é diretora do IGM Fiocruz, uma mulher negra que eu admirava, inclusive, pelos corredores do IGM, quando eu entrei durante a iniciação científica na Fiocruz. E aí eu observava a professora Marilda nas palestras, nos cursos, ela era de outro laboratório, não tinha grande intimidade, não a conhecia profundamente, mas tinha uma admiração muita pela representação que ela tinha ali, né, enquanto pesquisadora. E aí só no mestrado que eu tive a oportunidade de ter a professora Marilda como a minha professora, né, durante o mestrado no PGPAT, por intermédio também do grupo de pesquisa da VAL, eu fiz uma colaboração com a professora Marilda, também no laboratório, e nesse período eu reafirmei realmente toda a minha admiração pela potência que ela representa e também pelo grande coração que ela tem, né? E, mais recentemente, eu também posso citar uma outra mulher cientista, também professora da UFBA, a Bárbara Carini. Ela é idealizadora de uma escola bilíngue afro-brasileira aqui em Salvador. Essa escola é a Escolinha Maria Filipa, é onde meu filho, inclusive, estuda. E pelo seu impactante trabalho e militância, né, de fortalecimento, né, da ciência africana, afrodiaspórica. Inclusive, a Bárbara, ela já foi entrevistada aqui pelo projeto, né, de vocês. Ela faz um trabalho muito potente, né, afrocentrado. São mulheres maravilhosas, já entrevistamos a Bárbara, já entrevistamos a Val, que também é colaboradora do nosso projeto. Estamos tentando aí entrevistar a professora Marilda, tivemos alguns probleminhas, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir também conhecer um pouquinho da história de mais essa mulher maravilhosa. E eu queria saber agora se você pudesse encontrar a Deborah do passado, aquela menina lá com o caderno que emprestava para todos. Inclusive, eu era uma dessas meninas também. E eu queria saber de você, que se você pudesse encontrar essa menina, que conselho você daria para ela? Nossa, acho que todo mundo, né, gostaria de ter uma oportunidade e já deve talvez ter pensado o que é que eu diria para mim mesma, né, há algum tempinho atrás, ou naquela época específica. É isso, Roberta. Eu diria que, Débora, se você não precisa ter sombra de dúvidas de que esse espaço realmente é para você. Né? O fato de você se sentir uma estranha, né, no ninho é porque esse ninho está sendo forçosamente universalizado numa única história. Eu acho que, sabe, seria acho que a primeira mensagem que ficaria. E também diria, né, tenha certeza de que suas ancestrais fizeram ciência, construíram reinados, né, deixaram legados para a nossa humanidade. Nós, povos negros, nós seguimos e resistimos construindo a nossa história, né, nossa própria história, inclusive contada por nós mesmos, né? E que eu diria, ó, você só foi momentaneamente privada desse conhecimento durante a sua formação, mas o potencial realmente faz parte, né, de vocês, da trajetória de vocês. Então, acredito que é isso, Roberto. Mas seria essa informação, sabe, de fortalecimento para que a cada momento de dúvida, e olha que a gente, né, nesse caminhar, a gente vai passando realmente por esses momentos, e eu passei por, né, alguns deles, mas que eu pudesse realmente, de uma forma mais rápida, né, dentro desses caminhos, reafirmar isso para mim mesma. E aí eu acho que é isso que eu diria para uma Débora assim do passado, e eu acho que e hoje, inclusive, é o que eu tendo a dizer, né, para qualquer menina, né, que esteja começando aí a graduação, a sua carreira, que quer ser professora, que quer ser cientista, principalmente para as meninas negras, seria essa informação mesmo. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras, você tenta me responder em uma outra palavra ou frase o que significa para você. Começando por biologia. Biologia, para mim, é vida. Lecionar. Lecionar é uma prática realmente de liberdade, né? Maternagem. É um sonho realizado. É a minha reconexão, inclusive ancestral. Meninas nas ciências. E a potência, né? Que projeto muito bonito.
Então, é um projeto de potência mesmo. E para finalizar a nossa entrevista, o nosso vídeo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as próximas meninas que queiram fazer biologia ou qualquer outra área da ciência, que é esse mundo aí maravilhoso, ou não, que para seguirem seus sonhos aonde quer que sejam. Com certeza, super importante. Então, meninas aí que estão acompanhando aqui a gente, que acompanha já inclusive esse projeto, a ciência é para vocês. Meninas e mulheres, cis e trans, nunca desistam se esse for o sonho de vocês. E resistam, porque esse espaço no curso da história foi muito apropriado, né, hegemonicamente em bases heteronormativas, na figura de um homem branco, e apesar dessa pseudo-construção já ter sido descortinada, é um ato de coragem, né, e de resistência fazer parte dele. Então, a gente ainda sofre muitos impactos desse processo. Então, se apoiem, formem redes, sigam perfis, né, e grupos como esse de fortalecimento, né, e que incentivam a participação das mulheres nas ciências e, sobretudo, vocês, meninas negras, indígenas, que fazem parte de grupos que foram historicamente oprimidos. Então, esse é o meu incentivo total. A ciência para a gente. Então é isso, pessoal. Obrigada, Deboraci, mais uma vez por compartilhar um pouquinho do seu tempo e da sua trajetória aqui com a gente. Obrigada, Roberta, também pelo convite. Roberta e a Val, né, que também faz parte, a Adriana, coordenadora do projeto, e todos nós, né, e todas, na verdade, que coordenam esse projeto e que trabalham em parceria. Obrigada por essa oportunidade. E logo voltamos com mais meninas nas ciências e meninas nas profissões. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, acompanhe também o nosso Instagram e as nossas entrevistas no podcast.